Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com você a análise setorial e também de alguns ativos aí que eu acho que está interessante para se acompanhar durante a semana. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, é a maneira com que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado e ajuda o YouTube também a entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Deixa aí também um comentário de feedback no vídeo, qual o ativo, qual o setor você queria que eu analisasse aqui para a próxima semana. Deixa aí o ativo e o tempo gráfico que eu trago análise para a próxima semana, tá? E vale lembrar também que você pode estar deixando a sua visão de mercado. E aí, Ibovespa, ele vai para o topo histórico ou vai corrigir, né? Vai fazer uma correção mais ampla ou você acha que agora em 2023 vamos aí bater o topo histórico do Ibovespa? Deixa para mim aqui nos comentários para a gente entender qual que é a visão de vocês aí sobre o mercado também. Beleza? Vale lembrar que no nosso site capitalizo.com.br você consegue aí ter acesso aos resultados do desempenho das nossas estratégias aqui da Capitalizo, que são as carteiras fechadas nossa aqui, ok? Inclusive o Swing Trade está performando super bem junto com todas as nossas estratégias esse ano. Né? O Swing Trade a gente tem até o momento aí, olha, 11,89%. Né? 11,89% contra 8,35% de Bovespa. No rastreador que é visando o médio prazo, estamos aí com 16% de ganho. Né? Long short aqui 10,86%, carteira top pick 13,61%. Então estamos batendo o Ibovespa aí em todas elas, beleza? E aproveitando isso, para quem ainda não é cliente e quer receber aí todas essas recomendações e ter acesso a essas estratégias, o cupom é global, tá? Apenas para o capitalizo completo, tendo acesso a todas as nossas assinaturas com 30% off à vista no boleto e 20% off no cartão em até 12 vezes, tá? Então não come bola não e aproveita a oportunidade. Dito tudo isso, agora vamos para o que realmente interessa, que é o gráfico, né? Que eu sei que a maioria aí só quer gráfico, né? Então vamos aí para o gráfico, tá? Começando pelo Ibovespa, tá, pessoal? Ibovespa aí mais uma semana de correção, indo em linha com a análise que eu já tinha, que eu venho passando para vocês aqui, na verdade, seria a correção lateral, né? Olha lá, então tá na correção lateral entre os 116 mil pontos e a região dos 120 e 700, tá? Então, para confirmar o retorno dessa movimentação de alta, o interessante aí é ele romper os 120 e 700 e se manter acima, tá? Mas vale lembrar que estamos trabalhando aí dentro de um movimento forte de alta, né? Uma estrutura de topos e fundos ascendentes, onde a expectativa que agora, depois dessa correção lateral, que ninguém sabe até quando vai durar, a probabilidade maior é ele vir para fazer mais um movimento de alta, tá? A menos, né, o que anularia esse contexto seria ele romper esse suporte, fazer o pullback e um pivô na mão contrária, né? E aí estaria tendo uma quebra de estrutura e a probabilidade maior seria termos uma correção um pouco mais ampla, beleza? Mas o Bovespa segue a tendência aí de alta no curto prazo, mas num processo de correção que é normal. Índice financeiro, mesma coisa do Ibovespa, não tem o que pôr nem tirar, segue dentro de um contexto, né, uma estrutura de forte e alta aqui, mas agora está aí também no processo de correção lateral. Zona de suporte é a faixa dos 12 mil pontos e resistência 12.500, tá? Para retomar a movimentação de alta, mesmo contexto de Ibovespa, romper os 12.500 e se manter acima. E o que faria, né, o que demonstraria uma quebra de estrutura e perda de força compradora seria ele quebrar essa estrutura de suporte para baixo, fazer o pullback e um pivô na contramão da tendência principal, tá? Mas por enquanto segue expectativa também de forte alta aí para o índice financeiro, mais com um contexto de correção agora, ok? Índice imobiliário ainda segue movimentação aqui de alta, né? Isso aqui já não está em correção lateral, segue apontando para cima, trabalhando acima de topos e fundos descendentes, né? Olha lá que estrutura bonita. Correçãozinha, movimento de alta e comentei com vocês o alvo, região dos 1.000 pontos, que seria uma LTB de longo prazo, tá? Foi um dos setores que sofreu bastante, então está indo buscar essa LTB aqui em cima, ok? Também segue a tendência de alta aí, né? O índice de consumo também é bem parecido com o Ibovespa, né? Estamos aqui numa correção lateral para confirmar a retomada desse movimento, que por enquanto é o mais provável, aí só rompendo e se mantendo acima desse nível de resistência na faixa dos 3
3.300, 3.400, tá? Mas está dentro de um contexto de alta também o setor de consumo e tem bastante ativos aí do setor bem interessante, tá? Acima dos 3.300 abre espaço para ir buscar a zona dos 3.700, tá? Então tem um grande espaço para caminhar aqui, olha, bem interessante o setor de consumo, tá? Então a expectativa ainda segue sendo positiva. IEX segue dentro de uma estrutura aqui de alta, né? Olhando aqui pelo gráfico mensal, a gente vê que conseguiu romper um nível de resistência importantíssimo, né? Que era a região aqui dos 87.500 que eu já vinha comentando com vocês. Olha, esse nível de resistência, ele estava aqui basicamente dentro de uma consolidação, né? Um range amplo aqui bem, inclusive de longo prazo. Né? Agora que ele conseguiu romper, ou seja, todo esse tempo que ele ficou acumulando aqui, olha, é tudo pressão. Como ele conseguiu romper esse nível aqui de resistência, demonstrando bastante força compradora, a gente consegue ver isso aqui pelo volume, a expectativa é que dê sequência nesse forte movimento de baixa, tá? Mas também não me assustaria nada que no médio prazo ele voltasse próximo aqui, caso fizesse uma correção, para testar a zona dos 88 mil pontos agora como um suporte, consolidar um fundo ascendente de médio para longo prazo e armar mais um pivô. Então, setor elétrico aí bem interessante para se acompanhar, só que os ativos aí estão passando por um momento corretivo, tendo em vista que andaram bastante já, mas claro, é um setor para se manter no radar, tá? O IMAT, que é o mais fraco desses, segue bem mais travado, né? Segue bem mais travado, ele não conseguiu sustentar a correção acima desse nível aqui de suporte, agora já virou resistência. Então, o que me faz ficar mais positivo para a IMAT seria ele voltar a trabalhar acima da região dos 5.600 aqui, olha. Aí abre espaço para ele buscar os 5.900, mas quando estiver abaixo desse nível aqui dos 5.400, dos 5.500, ainda acredito numa força maior aqui de venda, tá? Tá bem enroscado ainda. Apesar que tem alguns ativos dos setores que também estão ficando interessantes, vale lembrar. Partindo agora aqui para os ativos, tá? O primeiro, SBFG3, né? Colocando aqui as médias de apoio, é um ativo que eu acho que está bem interessante, né? Fez uma forte movimentação de alta, rompeu um nível importante de resistência nos 13,20. Né? Então, rompeu o nível de resistência, voltou a fazer o pullback, tá aqui armando o que parece ser um novo movimento para cima, e eu acho bem interessante aqui o movimento de Sabesp, tá? Deixa eu trocar aqui. Aqui a entradinha seria no rompimento da máxima de quinta, tá? O ponto interessante, acima de 14,06, o stopzinho um pouco para baixo. O stopzinho aí um pouco abaixo da mínima. Seria um stopzinho de 7,32. Sigo acreditando que tem espaço para vir buscar LTB de longo prazo, o que já dá um upside aí de 15,5%, portanto, é uma relação aí de risco-retorno de 2 para 1, tá? Então, acho bem interessante aí SBFG3, tá? Tá bem interessante mesmo. Olhando aqui pelo semanal, a gente vê a forte movimentação de alta e entendendo essas 3 semanas agora que fechou na semana passada como uma correção de todo esse movimento forte de alta. Todo esse movimento forte de alta, e agora olhando pelo semanal fica claro a possível formação de uma bandeira, imaginando pegar a continuação desse movimento aqui. Achei interessante aí o papel, tá? Bem forte, inclusive. Aura 33 também achei bem interessante, apesar de estar dentro de um contexto um pouco mais complexo, eu achei bonito o contexto gráfico, tá? Mas com base no mensal. Por quê? A gente teve o fechamento mensal recentemente. Estamos ainda trabalhando dentro do médio prazo num contexto ainda um pouco mais travado, mas em cima dessa barra aqui, né? Olha, uma barra, eita, uma barra aqui de força, né? Tudo isso aqui uma correção ampla. E agora pode estar sendo o quê? A formação de um fundo ascendente aqui, né? Olha, um fundo aqui, né? Então, tentando, imaginando esse movimento aqui, eu acho interessante aí a hora 33, tá? Por quê? Gráfico mensal aqui volta a ganhar força, virando a 9 para cima. Se ele vir até aqui, olha, a média móvel de 20 no mensal, 37,24, até na LTB que está passando aqui em cima, deixa eu colocar de preto que fica melhor.
já dá um upside maneiro, né? Um upside aí, ó, de 9,93, né? Então, gráfico semanal deixando um engolfo de alta em zona de suporte. E indo para o gráfico diário, temos aqui uma barra, né, bem bonita, virando a 20, a 9, ou seja, o preço bem próximo da média, rompendo aqui a 200 também. E isso chamou a atenção, né? Olha, o TPV, que é tendência para esse volume, indicador de força. A gente percebe que aqui no TPV ele já rompeu o topo no preço, né? Então a gente tem aqui, olha, esse topo que no preço ele só foi violado, mas no TPV ele já rompeu, olha, e passou acima da média móvel de 50, ou seja, demonstrando força compradora. Então no TPV ele já rompeu. Aqui no IFR de auxílio também, olha, ele já fez o pivô, já rompeu o topo. Tá vendo? Já rompeu esse topo aqui, olha, que no preço ele só violou. Então, acredito aí num movimento interessante para a hora 33. Aqui a entradinha no rompimento da barra de sexta-feira, o stop na mínima dela, né? Arriscando uma barra. O upside aí para ser até lá no teste da LTB de longo prazo, de médio prazo, né? Não que a operação seja de médio prazo, tá? Só o contexto do nível que tende a ir buscar. É um upside de 11%, né? Então, o stop na entrada da o stop na mínima da própria barra de gatilho, 5,5% contra um upside de 11, né? 10,90, 2 para 1 também, né? Aqui no meio do caminho fazer uma parcial e tentar levar até lá para o alvo final, tá? Então acho bem interessante aí também a hora 33. Show 3, tá, pessoal? Bem interessante, você tem que tomar cuidado com a liquidez, tá? Mas acho um ativo aí bem bonito também. Fechou a semana com alto volume na última barra. Pullback, vem de uma forte movimentação de alta que chamou bastante atenção, né? Onde a gente tem a formação de fundo ascendente, a formação de um novo fundo aqui em cima e esse movimento explosivo, né, que é esse movimento, correção, movimento de alta, mais uma correção, fundo ascendente, movimento de alta, bandeirou, acionou bandeira, que é um padrão de continuação, expectativa que venha buscar os 3,81, tá? A entrada da bandeira poderia ter sido aqui embaixo, né? Olha, um pouco mais arriscado em termos técnicos, mas ainda acho interessante essa barra, tá? Porque olhando aqui, colocando as médias de apoio, média móvel de 20 segue ascendente e próxima do preço, média móvel de 9 também próxima do preço, né? O que é bem interessante, tirando um pouco o zoom do gráfico, uma visão mais ampla. Olha o espaço que temos. O próximo nível relevante que o papel tem para buscar é só a zona demarcada lá em cima, olha, que foi o que eu mostrei, ó, que é esse nível aqui dos R$ 3,95, R$ 4. Tá vendo? Então ainda tem todo esse espaço aqui para andar, olha. Tem todo esse espaço aqui para andar. Então a relação de risco-retorno aqui eu acho bem interessante, né? Bem interessante. A entradinha aqui seria arriscar uma barra para cima. Entrada na máxima, no fechamento, no rompimento da máxima de sexta, o stopzinho na mínima da barra. Aqui, pessoal, só não assusta com o tamanho do stop de 10%, que percentualmente ele fica maior por conta do valor nominal baixo do ativo. Tá? O valor nominal baixo. A diferença ali é de só de 0,30 centavos. Nesses casos é o que eu sempre comento aqui, né? O stop é maior do que o seu gerenciamento de risco, maior do que você está acostumado a operar, diminui a mão, né? Ao invés, se o seu gerenciamento dentro dessa operação fosse te permitir comprar 1.000 papéis, ao invés de você comprar 1.000, você compra 500, né? Você compra 500, então você ajusta a mão com um stop um pouco maior e isso não foge do seu gerenciamento de risco. Então isso é bem importante também eu comentar aqui com vocês, beleza? Então, show 3 também acho bem interessante, pivôzinho de alta, o stopzinho é de 10%, mas olha lá, o upside, olha, é de 23,63, tá vendo? Então, percentualmente é maior por conta do valor nominal, mas é um upside de mais do que 2 para 1, né? Então, aqui no meio do caminho, você pode fazer uma parcial, ou se não quiser fazer parcial e tentar levar até lá em cima. Quando ele subir, se subir, né? Porque ninguém sabe, o 1 para 1 o tamanho do stop, o que você pode fazer é o stop que é de 10%, você diminuir ele aqui de 5, né? Cortar ele no meio, tá? Não é stop técnico, mas é um stop de gerenciamento, tá? Mas bem interessante o papel, olha aí, no semanal, também cara de pivô. O nível aqui que ele tinha que se manter acima, ele já foi, ó. Que era esse nível aqui, tá vendo?
essa zona de resistência. Então ele conseguiu romper esse nível de resistência, testou aqui, ó, perfeito, cara, movimento de livro, olha. Rompeu o nível de resistência, testou aqui, ou seja, troca de polaridade, né? Nível de resistência agora virou suporte, barra de força, o volume confirmando, olha lá, olha o volume. E que tá em branco, né, cara? Deve ser péssimo para vocês enxergar. Mas enfim, segue expectativa, o alvo lá nos 3,90, tá bem interessante aí. Show 3. Mills 3 também bem interessante, tá? O papel que segue aí com forte fluxo comprador, né? Trabalhando aqui já dentro de um movimento mais amplo de alta, que seria isso aqui, ó. Só para vocês entenderem. Ó, formação de fundo, movimento amplo, forte movimentação de alta, correção complexa, né? Olha, correção complexa, formação de fundo e retomada do movimento de alta, olhando para um movimento mais amplo, tá? Próximo nível aqui, olha, veja-me os três indo testar os R$ 14 lá e tá com cara de ir sem muita dificuldade, tá? Tá com cara, não é que vai. Se vai ou não, quem vai decidir isso é o mercado. O que a gente tem que fazer é estudar, montar a estrutura e deixar o mercado trabalhar. Né? A sua resposta, se você vai estar errado, é o stop loss que é seu amigo, né? Então aqui, olha, a entradinha no rompimento da máxima de sexta. O stop na mínima de quinta, um stop de 7,5%, né? Para um upside aí, olha, de 14. Então, mais um ativo com uma relação de risco interessante, de 2-1. E é um ativo que, dependendo de como ele chegar nesses R$ 14, é analisar ainda para manter e tentar arrastar a posição, tá? Então, acho bem interessante os três, próximo da média móvel de 9, próximo da média móvel de 20. Volume aqui confirmando essa possível continuação do movimento de alta. E o que seria a confirmação desse pivô de retomada, né? Olha, seria aqui, ó, fundo, movimento de alta, rompendo esse nível aqui de resistência da correção. Correção, deixou a correção ampla, complexa aqui, olha, deixou a formação de um fundo ascendente e a expectativa é pegar um novo pivô de retomada, olha. Então, bem interessante em os três, uma relação de 2-1. Gráfico semanal alinhado, né? Olha que movimento bonito também, né, pessoal? Deixa eu só dar um... Né? Então, reparem aqui, olha que movimento bonito, ó. Rompeu, se afastou da média, vai comprar aqui? Não. Ó, correção lateral, média móvel de 9 de 20 se aproximou do preço, entrada de fluxo comprador novamente, volume aqui confirmando, expectativa aí pegar a confirmação dessa retomada de alta com uma relação de 2-1, também bem interessante aí, MILS 3, tá? Emiglu já está apanhando, apesar de fazer parte aí do setor de consumo, o papel tá feio. Né? O papel tá feio e aqui eu vejo uma venda, tá, pessoal? Só com uma venda atrasada, porque já foi. Então é só se retornar aqui para essa região, ó, de antigo suporte que agora funciona como resistência. Né? Então vejo uma vendinha só se o papel voltar para cá, olha. Então se ele fizer um repique, vir para cá e falhar, tentaria uma vendinha aqui próximo dessa região dos 3,30, 3,35, para tentar pegar a continuação desse movimento em busca lá de um suporte um pouco mais abaixo na região dos 2,80, tá? Então a entradinha seria só se ele voltasse a testar esse antigo nível de suporte agora como resistência na faixa dos 3,35, o stopzinho jogar aqui acima do outro topo lá, visando buscar os 2,87, né? O que seria um upside aí de 2,81, um upside de 16,5%, lembrando que percentualmente vai ficar maior por conta do valor nominal também baixo aí do ativo, tá? E o stop seria um stopzinho de 6,5 contra um upside de 3,35, upside de 16%, né? Então mais do que 2-1 aí também uma vendinha em MGLU. Tá? O fluxo ainda segue vendedor em MGLU, tendência de baixa, mas está dentro de um processo de correção complexa, né? Olha lá, mas dentro de uma tendência principal de baixa. Né? Então, pelo semanal a gente consegue ver essa pressão. Pelo mensal, fechou feio aqui, olha, o mês de junho.
Perdeu a mínima e tá com cara de fazer o quê? Vim testar esses suportes aqui na região dos 2,30. Então tá bem feio. E se perder o fundo de 2,30, cara, abre espaço para ir testar 1,40, tá? E aí, pessoal, deixa aí nos comentários o que você acha de MGLU. Bate 1,40 ou não bate? E aí, vamos ver, deixa aí nos comentários para mim entender o que vocês estão achando de MGLU, que foi um dos ativos que chamou mais atenção nos últimos 4 anos passados, né, por conta dessa forte alta que o papel teve. E aí, chega no 1,40 ou não chega? Graficamente falando, a probabilidade maior é que chegue sim. Outra aí para compra, Rapt 4. Olha o forte movimento que o papel fez, né, pessoal? Movimento lindo. Movimento lindo, olha lá, ó. Forte movimentação de alta, formou. Eita, pega. Formou uma bandeira aqui, olha, que é um padrão de continuação. Então já deixou uma barra bonita aqui na sexta-feira, indicando que pode continuar esse forte movimento de alta, tá? Então também aí acho bem interessante Rapt 4. A entradinha no rompimento da máxima, o stop lá no fundo da barra, no fundo da bandeira, 4,65. E aí, para projetar os alvos, projetar o alvo, conseguimos projetar com base nessa última pernada que o papel fez, né? Ó. Seria esse movimento completo a esse fundo aqui, ó. Então, primeiro alvo 13,15, depois 14,18, depois 16 com 0,3. Né? Então é um stop. Deixa eu ver a máxima aqui. Eita, que tá difícil. Quando o movimento é íngreme assim, é ruim até para olhar o gráfico, né? Encurta tudo os candles. Ó, o stopzinho é de 4,67 até o primeiro alvo de 7,75. Então já é 1,5 o tamanho do risco. Tá? E até o 100% lá seria 16%. Seria 16% de upside. Tá? Então é bem interessante. Se a gente colocar no semanal para dar uma olhada se ele tem espaço para buscar aquele alvo, se não tem nenhum nível de resistência olhando para a esquerda do gráfico, que eu sempre gosto de analisar isso também, a gente vê que ele não tem nenhuma dificuldade aqui, olha lá. Ó. Ele não tem dificuldade, ó. A maior dificuldade era essa aqui, ó. Esse era o nível pior de resistência, ó. Resistência, 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 zona de troca de polaridade. Por quê? Olha, foi o fundo da última movimentação forte de alta. Então aqui suporte, suporte, rompeu, virou resistência, ficou trabalhando aqui abaixo, conseguiu romper e olha lá, já voltou a fazer o pullback. A média móvel de novo está se aproximando do preço e acho aí bem interessante Rapt 4, tá? Porque apesar de achar um movimento um pouco esticado, né, mas a nova já está chegando próximo do preço, a gente vê que o fluxo comprador ele segue ainda, ele se mantém, né? Então não é aquele movimento esticado sem volume, né? Ele segue subindo, olha, com volume. Ou seja, acho bem interessante o papel e que tranquilamente ele tem alvo para ir bater a região lá dos 14,50, mas aí, claro, é visando um horizonte de tempo um pouco maior. Tá? Mas acho bem interessante aí, Rapt 4 alinhado no diário, no semanal, padrão de continuação aí de bandeira. Vivid 3, cara, acho um papel interessante para venda. Acionou um pivô de baixa, né? Olha, acionou um pivô de baixa. Ó, movimento de correção, na hora de subir para romper topo falhou, topo descendente, perdeu o fundo. Então acho interessante com a vendinha que já foi acionada, mas a entradinha dos atrasados eu tentaria aqui, colocaria na região de rompimento aqui dos 42,26. O stopzinho colocaria aí bem curto nesse caso aqui, olha, de 2,26, 2,30 para tentar carregar na onde? Até o meio desse balaio de gato aqui, né? Eita, a venda mais curta. Até o fundo aqui embaixo, da 5,46. Até o balaio de gato aqui já dá para tirar o risco, né? Então, um tradezinho aí mais curto em 23, um pivôzinho para também contrabalancear as ações, né? No semanal ainda segue em alta, mas rompeu a média móvel de 9 para baixo e pode testar a média móvel de 20 com a média móvel de 200 lá no semanal. E aí pelo diário tá com uma cara aí de vendinha, tá? Então também acho
bem interessante de 23. PETS 3, o que me chamou bastante atenção foi olhando aqui o semanal e o mensal, né? Olha lá, o mensal toca com a área de formação de fundo e pode ir buscar a região dos 10,30, tá? Pode buscar a região dos 10,30, deixou uma barra bonita na sexta-feira com alto volume, né? Fez aqui um micro pivô, rompendo 200, rompendo a média móvel de 20, que seria esse pivô aqui, olha. Movimento de alta, correção, micro pivô dentro do movimento, olha lá. Abre espaço para vir testar essa zona do 7,80 e depois, se romper essa região, deve rasgar aí para cima, tá? Deve rasgar para cima para ir buscar os 8,90, tá? Então aqui filtrando pelo gráfico de 60 minutos, eu chamo de entradinha dos atrasados, tá? O que é a entradinha do atrasado? Você perde o pivô, né? Ou você acaba não vendo. Você marca aí o topo que foi feito o rompimento e você pode deixar uma ordem na pedra de compra aqui nessa região, né? Olha. Você deixa aqui uma ordem de compra. Se o papel voltar a fazer um pullback, você toma posição com stop aqui na mínima e aí segue o trade, né? Tentando pegar a continuação desse movimento, que seria um stopzinho de 8%, mas aí de novo, por conta do valor nominal baixo, também você pode deixar um pouco mais aqui embaixo, né? Tem um outro fundo aqui, olha. Aí fica 6,61. Depende do critério que você gosta de utilizar. Até o primeiro nível de dificuldade, 10%. Então já dá mais do que 1 para 1. E aí, se a gente for considerar o outro movimento, o outro espaço que ele tem para andar, que é lá nos 9,15, né? A gente tem que ir de setor a setor. Qual que é o primeiro nível de dificuldade? Esse aqui, ó, 7,85. Tá vendo a briga que foi para ele romper aqui atrás? Então aqui eu uso como base para pelo menos fazer uma parcial. E aí tentar carregar, né? Tentar estender, depende também de cada um. Mas aí tem espaço para buscar os 28, os 9,15, perdão, que dá 28,5%. Então acho bem interessante, mas aqui a entradinha já foi. É a entrada dos atrasados, né? Agora só resta, como dizem por aí, agora só resta a gente rezar, né? Mas nem todas as oportunidades vão dar para se aproveitar, a gente tem que entender isso. E outro ponto bem importante, tá, pessoal? É entender que o que eu trago para vocês aqui são contextos com base educacional, tá? Com base educacional. Então não vai chegar na semana e, putz, só o Murilo comentou no vídeo tal que essas 10 ações estão interessantes. Você vai comprar as 10? É lógico que não, né? Isso aí não faz sentido nenhum. Você nunca vai conseguir entrar em todas as oportunidades. Você não tem dinheiro infinito, né? Então vai muito do seu gerenciamento, o que eu trago aqui é mais com base educacional, demonstrando aí os contextos gráficos e o porquê que eu acho interessante, onde eu acharia interessante um ponto de entrada, onde eu acharia interessante um ponto de stop, uma parcial, um alvo, para poder contextualizar a análise e no decorrer da semana vocês ir acompanhando e conseguir entender mais fácil por eu estar não sei se pontilhando seria certo, mas pontuando, né? Pontuando esses pontos, né? Pontuando esses pontos é foda, cara. Mas enfim, né? Mostrando esses detalhes aí, creio que fique mais fácil de conseguir compreender. Beleza? Então é isso, tá, pessoal? Lembre-se sempre do gerenciamento de risco. Só análise técnica não importa. Você tem que ter gerenciamento de risco, que é ele que vai fazer com que você mantenha a sanidade, a paz, a tranquilidade para poder aí seguir uma estratégia e fazer com que ela seja consistente no longo prazo. Beleza? Então até mais. Um abração.